Vitor Pereira ignora contexto do Flamengo e vive noite infeliz no Maracanã. Olá, seja bem-vindo ao nosso canal 1 Minuto 90, já deixe seu like e seu comentário e vamos às notícias. Após a derrota para o Fluminense, de virada pela Taça Guanabara, Vitor Pereira insistiu em 2 pontos para explicar as dificuldades do Flamengo no Clássico, os desfalques e a sequência de 3 jogos em 8 dias. O treinador tem razão, mas, ao ignorar o contexto no qual o clube chegou nesta quarta, as suas decisões o expuseram ainda mais, e o técnico tornou-se alvo de todo o Maracanã. Os rubro-negros o chamaram de burro quando o resultado ainda era favorável, enquanto os tricolores, ao celebrarem a virada e o título, foram irônicos, cantando o seu nome, Vitor Pereira. Uma noite infeliz para Vitor Pereira, que precisa encarar uma pressão cada vez maior no Flamengo. Reservas em clássico decisivo. Em janeiro e fevereiro, o Flamengo frustrou seu torcedor com o vice da Supercopa do Brasil e a campanha do Mundial de Clubes. A isso, soma-se o desempenho ruim. Na semana que antecedeu o Fla-Flu, mais um vice, desta vez na Recopa Sul-Americana, e derrota em clássico para o Vasco. Foi dentro deste cenário que Vitor Pereira optou por escalar um time praticamente reserva no Fla-Flu, apenas com Gabi, Gerson e Arrascaeta, apesar de não falar claramente que poupou os titulares. Não bastasse todos esses fatores, o clássico ainda valia a primeira posição disputada justamente contra o Fluminense, adversário carioca que, nos últimos anos, é a pedra no sapato rubro-negro. Se Vitor Pereira não estava no clube para saber disso, deveria ser avisado deste ingrediente extra. Substituição de estrelas. Em campo, a equipe reserva do Flamengo repetiu os bons primeiros tempos que fez diante do Del Valle do Vasco na semana anterior, mas também repetiu a queda de rendimento dos titulares após o intervalo. A questão física, a qual a comissão técnica e os próprios jogadores já negaram, voltou a ser perceptível em campo. Então, o Fluminense cresceu e chegou ao empate, e a resposta de Vitor Pereira o expôs de vez. No minuto seguinte ao gol de Cano, o treinador sacou Arrascaeta e Gabigol. O empate ainda garantiria a primeira posição ao Flamengo, mas o momento do jogo era do tricolor. As saídas das principais estrelas do time deixaram a torcida do Fluminense ainda mais confiante, os rubro-negros irritados e o seu time, em campo, sentiu. A virada parecia questão de tempo. Atletas lesionados no banco? Após o jogo, Vitor Pereira justificou as substituições, leia aqui, mas o fato é que elas não tiveram o impacto desejado pelo treinador. A insistência em Mateusão e a ausência de Matheus Gonçalves já eram questionáveis. A não utilização de Pedro, então, tornou-se incompreensível, uma vez que o atacante estava entre os reservas, aqueceu junto com os companheiros e iludiu os torcedores. Levar o camisa 9, que ficou fora contra o Vasco devido a um incômodo muscular, para o banco foi outra decisão que jogou contra o próprio técnico, mais uma vez, que justificou. Pedro, assim como Varela, não tinha condições de jogo e só foi relacionado para o Fla-Flu por tratar-se de uma decisão. No próximo fim de semana, o Flamengo terá nova decisão. Possivelmente contra o Vasco, que enfrenta o Bangu nesta quinta-feira e pode ultrapassar o rival na tabela da Taça Guanabara e chegar em vantagem para as semifinais. Se está mostrando que é capaz de fazer ajustes na parte tática do time, como a opção por uma linha defensiva com 3 homens e alas tem mostrado, Vitor Pereira precisa rapidamente mostrar maior entendimento do contexto em que está inserido no Flamengo. Mas comenta aí sobre o que achou sobre mais essa derrota do Flamengo, e deixe seu like e se inscreva-se para receber notícias diárias de mundo do futebol.